assim. Jamais vimos coisa assim. Amém? Dessa questão de destino e paralisia, como a nossa irmã destacou em nossa oportunidade, e eu vinha meditando na viagem para cá, e eu observei que o fluxo na Brasil em direção a esta casa estava sendo interrompido, e as vias que permitem um maior fluxo em velocidade também estavam interrompidas. Preste atenção. Só que essa questão de engarrafamento, fluxo interrompido, muita gente não entende o porquê está acontecendo isso, mas entende-se que algo lá na frente está interrompendo a passagem de alguém. E Deus falava comigo que assim é a nossa vida. Em certa parte nós somos interrompidos no fluxo quando há um buraco na via, e se esse buraco não for reparado, não há como transitar e chegar no destino. Todos os carros que vinham por essa via iam-se para um destino, e Deus falava realmente profundamente comigo, porque pastor Adalberto, eu reparei do lado esquerdo, aonde a seletiva funciona, tinha um caminhão cegonha. Alguém sabe o que é um caminhão cegonha? E tinha 4 carros acima e 4 carros abaixo. Perceba que o desenvolvimento sobre rodas em um caminhão cegonha está condicionado a carregar 8 tipos de carros ao destino deles. Só que por causa do fluxo na via, ele também é interrompido. Porque alguém entende, se eu não consigo chegar ao destino, alguém pode me carregar até ele. Nós somos assim. Só que a grande questão é o buraco na via, é o problema que está sendo apresentado na pista. E você observando nessa questão de fluxo, você vai entender a mensagem. Deus falava comigo quando eu olhava para os ônibus, porque todos eles estavam lotados, e todos aqueles que pegam essa condução também têm destino. Alguns chegarem em algum lugar, talvez até os seus lares, alguns mais confortáveis devido ao ar-condicionado, outros vivenciando um momento de prova por não ter ar-condicionado. Só que o trajeto é o mesmo para todo mundo, e por causa de um erro, todo mundo não consegue chegar em seu destino. E quando eu fui chegando em certa parte, eu observei que tinha um buraco. Presta atenção. E esse buraco estava sendo trabalhado de uma forma coletiva. Quando se alguém trabalha de forma coletiva para fechar o que está aberto, tende a melhorar a nossa condição para movimentação até o nosso destino. Eles jogaram dentro desse buraco pó de pedra. Repita comigo, pó de pedra. Só que eu gosto porque enquanto alguém jogava o pó de pedra, eu via uma máquina que tinha um rolinho, não sei se vocês já repararam, e alguém jogava uma espécie de pinche por cima, e aquele rolinho transitava onde estava o buraco. Isso aqui são como fontes que precisam ser fechadas, para que nós conseguirmos transitar novamente em direção ao nosso destino. Enquanto o buraco estava aberto, todos os fluxos da via interrompia de que todos chegassem ao seu destino. Mas quando eles conseguiram fechar uma brecha, fizeram um reparo, a condição da movimentação até o destino ganhou uma nova movimentação. Você consegue entender onde eu quero chegar? O problema é que todo mundo tem a mesma intenção, chegar no seu destino. Só que entre o destino e o lugar que a gente está exatamente agora, há uma estrada a percorrer. Talvez essa estrada tenha algo a ser reparado. E se isso não for reparado, tende a diminuir o fluxo e a nossa movimentação em direção ao destino. Quem me ouve, diga amém? Amém. A proposta de Marcos capítulo 2, ela é apresentada num culto que traz grandes resultados. Preste atenção.
O texto diz que dia depois Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum é a sede do seu ministério aberto. Cafarnaum, Cristo operou grandes milagres. Você comparando as escrituras, você tem essa percepção. Só que o texto diz que Cristo está em casa. E grande multidão, percebendo que ele está em casa, vai até esse ambiente. Pastor Adalberto, quando eles chegam nesse ambiente, o texto diz que muitos afloraram a porta. Preste atenção. Que tinha gente dentro da casa e tinha gente fora da casa. Quem estava dentro não queria sair. Quem estava de fora desejava entrar. Quem me ouve, diga amém. Qual é a intenção do povo? O texto diz que eles apertam nesse dia e Jesus anunciava-lhes a palavra. Você percebe à primeira vista que a intenção do povo é ouvir as escrituras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entende de fato o que uma palavra liberada pode fazer? Porque todo aquele que precisa chegar em algum lugar, ele só chega quando é direcionado por uma palavra. Você nasce com uma identidade, é marcado por uma voz, para depois ser condicionado a um propósito. Isso é bíblico. Qual era a identidade de Paulo? Porque a identidade está ligada ao caráter de alguém, e em transição é aquilo que apresento diante da sociedade. Paulo era perseguidor, amém ou não amém? Amém. Capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo. Cristo não se manifesta para ele fisicamente. O texto diz que ele ouve uma voz. Ele fica cego nesta condição, e a voz, quando marca esse encontro, diz para ele: eu tenho um propósito para você. Você vai padecer por amor do meu nome. Eu sei que Cristo não vai dar isso a todo mundo, mas o propósito que Deus tinha com ele era sofrimento. Alguém nasce com uma identidade, é marcada pela voz, e a voz designa o propósito. Abraão carregava uma identidade. Quando Deus faz a visitação na tenda, Deus faz uma promessa para ele, de acordo com aquilo que a gente conhece: sai do meio e vá para a terra que eu te mostrarei. Qual é a terra? Deus não diz, mas diz que a direção é um propósito. Abraão não vê Deus face a face, mas a voz marca ele, e essa voz é suficiente para ele acreditar. Abraão é alguém que tinha tudo para dar errado. Seu pai era um idólatra, quebrado. Terá. Só que eu acredito, pastor Adalberto, que nenhum dos deuses de Terá conseguiu fazer uma promessa para ele. Quando ele percebe que a voz marca e condiciona ele a uma promessa, ele diz: eu abraço. A voz marca, direciona, e Abraão vive. Você vai pegar vários exemplos na Bíblia. Eu te levanto hoje para profetizar. Ele diz: eu não tenho voz, nem palavra para declarar diante deste povo. Deus diz: rapaz, você não sabe de nada. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e te dei a nação, destino, por profeta, linhagem sacerdotal, pai e mãe. Numa cultura comum deveria seguir. Só que ele não vai vivenciar o que seus pais vivenciaram. Porque o chamado da gente, o destino da gente, o propósito da gente aparece antes da gente mesmo pisar nessa terra. Ele tem tudo para seguir a linhagem de seu pai. Tem tudo para seguir uma linhagem sacerdotal. Só que o que Deus tem para ele como destino é ser um profeta. A gente é pego no meio dessa situação porque tem gente que muito investe em algo desse tamanho, mas o que Deus tem para ele é algo grande, ele não consegue entender. Às vezes você quer viver com o suficiente, e isso não é vergonhoso. Talvez você, como microempresário, você quer abrir um food truck para abrir algo de lanche, enfim. E eu já vi gente prosperar quando se tem direção até com algo pequeno.
Só que a grande questão é que a gente, a maior vez do tempo, a gente se amarra em coisas pequenas. E na mentalidade de Deus, Ele já te viu como empresário. Na mentalidade de Deus, Ele já te viu como um doutor. Só que a gente se apega ao que é menor, se prende ao que é menor, e abre mão da marcação que a voz está designando a gente. Você não é aquilo que você quer ser. Você não pode vivenciar aquilo que você quer vivenciar. Você tem que ser aquilo que Deus disse que você será. Você tem que chegar onde Ele disse que você chegaria. E eu declaro nesta noite que Ele vai marcar você com essa palavra. Entre vias, Jesus está pregando em uma casa. O texto diz que Ele anuncia a palavra. E esse conceito de multidão é interessante porque quando Ele prega, o texto diz que tem uma multidão. Só que nesse contexto aqui aparece 4 homens, repita comigo, 4 homens, carregando um paralítico. Presta atenção. O trabalho aqui é braçal, porque o texto diz que esses 4 amigos estão carregando um paralítico para um lugar que Jesus está pregando. Repita comigo, isso é um culto. Qual é a expectativa de quem carregou? Se a gente levar o nosso amigo paralisado para este culto, a gente entende que um culto pode mudar a história dele. Porque um erro, paralisia, pode acometer o destino de alguém. Então eles entendem, se a gente levar ele para o culto, uma palavra no culto pode mudar o destino que foi alterado pela paralisia. Só que quando, presta atenção, eles carregam o homem, repita comigo, carregaram. Quando eles chegam no culto, segundo o problema que vai ser apresentado, o texto diz que eles não podem passar pela porta pela quantidade de gente que está na casa e pela quantidade de gente que está na porta. Você vai perceber no texto que eles vão insistir, porque eles estão motivados. E essa motivação leva eles a carregarem alguém para o culto, entendendo que um culto pode mudar a vida de alguém. Se a gente não conseguiu entrar, a gente tem que dar um jeito. Qual é o jeito que eles vão dar? De repente, entre 4 pessoas, alguém vai ter uma ideia. Por que a gente não abre um eirado, destapa o telhado no lugar correspondente, olha para mim, onde Jesus está, e assim a gente consegue descer o leito do paralítico. É interessante porque aparece um problema, e esse problema dificulta o acesso de quem está com o destino alterado. Só que a expectativa de quem levou começa no trabalho braçal. Quando eles descem o leito, está no texto, do paralítico, olha o que o texto diz: e Jesus, vendo a fé deles. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, você não prova que tem fé falando, você tem prova que fé reagindo, fazendo, executando. Só que a observação de Jesus está ligada ao esforço que eles fizeram para trazer alguém para o culto que está com o destino alterado por meio de paralisia. Olha, o texto diz assim: Jesus, vendo a fé deles, deles quem? Repita comigo, os 4 amigos. Disse ao paralítico, retomou a direção: perdoados estão os teus pecados. É estranho, porque a expectativa de quem carregou e tem fé está condicionando que um culto pode mudar tudo. E o problema que esse homem apresenta no culto é a paralisia. Amém ou não amém? Só que quando ele chega no culto, Jesus não trata a paralisia. Jesus diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Quem carregou tinha fé para carregar. Porque tem gente que vem até carregado porque não tem fé. E esse texto é a prova de que Deus honra a fé de alguém que carrega, e nem sempre a fé de quem é carregado. Porque tem gente na nossa casa, na nossa família, que nem merece, mas por causa da nossa fé, Deus acaba fazendo. Quando ele é entronizado no culto, está no texto: e Jesus, vendo a fé deles, os 4 amigos, disse ao paralítico,
É a proporção. Filho, perdoados estão os teus pecados. Pastor, é estranho, porque a expectativa de quem carregou é: um culto pode mudar tudo. Hoje ele volta a andar, e tendo movimentação, ele vai em direção ao destino dele. Amém ou não amém? Só que quando ele chega no culto, ao invés de Jesus tratar a paralisia, Jesus diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. A expectativa da gente é que Deus opere de acordo com a nossa fé. Mas o que Deus tem a respeito da vida de alguém não é motivado pela fé de alguém que carrega para trazer. Não fui claro? O céu nunca vai fazer sobre a vida de alguém aquilo que é desejo nosso, mas fará aquilo que ele tem projetado por meio da fé de alguém. Primeira coisa que Jesus apresenta: filho. Repita comigo: filho. Isso aqui abraça o campo da paternidade, porque num culto é possível ter apontamento em gente que está interrompida no seu fluxo em direção ao seu destino. Muitos no culto são apontados pelo vício que tem, pela prática que já fez, pelas decisões erradas que tomou, porque muita gente é assim. Para ele vale mais o milagre do que a salvação. E em questão, o que Jesus está aplicando aqui é fundamental. Quem me ouve, diga amém. A multidão sempre vai apresentar um comportamento ruim, e não sou eu que digo. Capítulo de número 18, versículo de número 43 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Cristo Jesus cura o cego de Jericó, está no texto. Pastor Adalberto, quando Jesus acaba de curar o cego de Jericó, o texto diz assim: e eles, vendo que Jesus lhe curou, glorificavam e davam louvores a Deus. Eles são capazes de glorificar a Deus pelo milagre que está acontecendo. Amém ou não amém? Você pega o capítulo 19 de Lucas, versículo de número 7. Cristo decidiu salvar Zaqueu. Capítulo 19, verso 7 está escrito: e todos vendo isso, está se referindo à multidão, murmuravam dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Para eles vale mais o milagre do que a salvação de alguém. Que às vezes a gente só consegue externar algo interessante e incessante diante de Deus quando há milagre. A proposta que Jesus está fazendo aqui abraça o campo da paternidade, porque é só a paternidade para quebrar todo o julgamento no culto. Se você olhar para a sua história, quem você era e quem você é, você vai perceber que alguém hoje é tão dependente da misericórdia como você foi. E aqui a gente não somos estrela. Aqui a gente está aprendendo, sendo aperfeiçoado por intermédio da palavra, com a intenção de chegar no nosso destino. Deus tem um propósito para cada, um destino para cada um, mas o trajeto, diga para esse irmão, é o mesmo. Isso aqui me marca muito, porque Cristo, Ele marca primeiro esse rapaz no campo da paternidade. Ele diz filho, porque na mentalidade do judeu, a condição de lepra, a condição de falta de visão, a condição de paralisia, para eles é consequência de pecado. E esse texto é a prova de que realmente é. Às vezes o destino de alguém é alterado por uma prática, e a prática está ligada à decisão que a gente toma. Sabendo que é errado, a gente continua. Olha bem para mim. Todos os pecados que a gente comete voluntariamente torna-se fonte. É como um buraco na via. Quem me ouve, diga amém? Amém. Deixa eu sair rapidinho. João capítulo de número 4 diz que Jesus chega a um lugar deserto, próximo à fonte de Jacó. Ele se assenta, o texto diz que ele manda os discípulos ir na cidade comprar comida. É estranho porque são 12 homens. Quantos homens? Ele manda todo mundo ir e fica sozinho.
Eu já fui o vai ali da minha família. Tem mais alguém aqui? Todo mundo, né? Vai ali para mim, vovó toda hora. Vou cuspir no chão. Não era assim? E às vezes a gente ia debaixo de pressão, com medo, ainda esquecia o que era para comprar. Chegava, apanhava do mesmo jeito. Só que aqui a questão que eu estou falando de gente adulta, que sabe o que quer, sabe aonde tem que chegar. Cristo manda todo mundo ir para a cidade santa. Presta atenção. Pastor Adalberto, de repente vem uma mulher de Samaria. O texto diz que ela carrega consigo um cântaro. Carrega um? Quando ela chega no poço, Jesus diz assim: me dê de beber. Quem pede me dê de beber está dizendo: me serve. Presta atenção, só que ela não entende a proposta. Então ele vai utilizar tipos de revelações para atrair ela para o propósito. Você percebe no texto que ele vai dizer assim: vai chamar o seu marido. Jesus mexe numa questão cultural para falar a respeito de uma prática. E ela vai responder no texto para ele: eu não tenho. Jesus olha para a questão cultural para aplicar a verdade que ela vive. E isso é o que muitos hermeneutas aplicam. Só que eu gosto porque quando Jesus faz a pergunta, ela está toda errada. Amém ou não amém? Só que ela vai dizer: eu não tenho. E em resposta Cristo vai dizer: disseste bem, porque tu tiveste, e o que você tem agora não é. De quem que Jesus está falando? É do cântaro que ela carrega. Você tem paciência de me ouvir ainda? Disseste bem, porque o que você tivesse 5 e o que você tem agora não é seu. É estranho porque ela está toda errada, mas consegue falar a verdade. Porque não é o erro da gente que vai limitar a confissão da nossa boca. E quem não confessa o que faz, não prospera. Quem não confessa o que abre como fonte, tem o destino alterado. Diga para esse irmão: fontes são pecados que nós fazemos quando ninguém vê, mas o céu vê. Ele diz: se tu tiveste 5 e o que você tem, repita comigo, não é seu. Preste atenção, qual é a finalidade do cântaro? Ir no poço, amém ou não amém? Tirar a água do poço. Qual é a finalidade da água? Satisfazer a necessidade carnal. Repita comigo, carnal. Isto é matar a sede. Só que eu gosto porque o texto diz que ela vai num horário que não tem ninguém no poço. Isso aqui não é ausência de amizade. Ela vai no poço, tira a água, satisfaz a sua necessidade da carne. Vai no poço, tira a água, satisfaz a sua necessidade da carne. Pastor Adalberto, isso aqui é como uma prática que alguém todos os dias faz para satisfazer a sua necessidade carnal. Você me ouve ainda? Torna-se um pecado voluntário. Percebe-se uma coisa, que enquanto ela tem o cântaro, ela vai no poço. Amém ou não amém? Tirando água com a finalidade de satisfazer a carne, perceba que ela não consegue viver o propósito, porque todos os dias ela está amarrada a uma prática que não permite ela romper na vida. Só que a proposta de Cristo na beira do poço é libertar ela daquilo que ela não tem força para largar. Porque tem coisas em nós que, se Deus não se manifestar para tratar, a gente não abre mão, e o destino continua nos esperando, e o buraco continua na vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem um celular aí? Levante a mão. Todos têm. O meu quebrou. Foi meu sobrinho. Pastor Adalberto, o celular, quando mal utilizado, se torna cântaro, porque ele tem o poder de satisfazer a carne de alguém.
E a satisfação da carne pode vir através de um celular. Alguém me entende? Num horário que não tem ninguém, ela usa o seu cântaro. Num horário que não tem ninguém, nós utilizamos o nosso celular. Só que quem usa sabe o porquê usa. Na minha região, não aqui, eu sei que tem gente que usa o celular e usa como cântaro. Qual é a intenção do cântaro? Repita comigo: satisfazer a. E como é que se satisfaz a carne com o celular? Um adultério pode começar por ele. Assistir pornografia pode começar por ele. Desculpa. A masturbação pode começar por ele. E a gente, quando se pega em uma situação pecaminosa e se acostuma como ela se acostumou, tende a vivenciar isso insistentemente, e o nosso psique processa um tipo de mensagem só: não tem nada a ver. Isso é como um buraco na via que não permite a gente acessar o nosso destino. E qual era o destino dela? O texto vai mostrar. Porque depois que Jesus quebra a rincha e prega para ela, o texto diz que ela deixa o cântaro na beira do poço. Deixa onde? Quando ela deixa o cântaro na beira do poço, o texto diz que ela vai para dentro de Samaria. Quando ela chega dentro de Samaria, ela anuncia sobre ele. O texto diz que dentro de Samaria todo mundo dá ouvido a ela e vem em direção ao poço atrás dele. Consegue entender? Qual era o destino dela? Fazer menção daquilo que ele é. Só que para fazer menção daquilo que Cristo é, primeiro, ela precisou encontrar com ele. Segundo, neste encontro, ela precisou entender o nível da mensagem, receber a libertação para entrar em Samaria. Quando ela entra em Samaria como uma missionária, ela diz: acaso aquele não é o Cristo? Todo mundo sai de Samaria e vai para a beira do poço. Pastor Adalberto, eu imagino o tanto de cântaro que ficou na beira daquele poço. Porque enquanto ela pregava com fonte aberta, ninguém ouvia. Mas depois que teve um encontro com Jesus e recebeu libertação, todo mundo passou a ouvir o que ela pregava. Você pode dizer para alguém: vai ter gente na nossa família que vai passar a nos ouvir e se converter de verdade quando a gente tiver um encontro com Ele e permitir que Ele nos liberte de algumas fontes que estão abertas. Ele liberta. E eu gosto porque você percebe que o destino dela era ter utilidade. E aqui todos nós temos utilidade. Já vou encerrar. Quando Jesus apresenta essa questão aqui, ele diz filho, e abre o campo da paternidade. Em resposta, o texto diz que ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Olha bem para mim. Se ele é paralítico, tudo que ele precisa é voltar. Quem consegue andar, consegue caminhar até o seu destino. Amém ou não amém? Só que quando ele chega no culto, Jesus não faz ele andar. Jesus diz: perdoados estão os teus. Qual é a prova da aplicação de Jesus? É que este homem no culto não precisava andar. O que ele precisava era repita comigo: perdão. Quando Jesus aplica o perdão, ao invés de tratar a paralisia, Jesus está mostrando para a gente que a causa da paralisia que ele tem é um pecado cometido. Então Jesus não pode tratar a paralisia, consequência, sem tratar a fonte, pecado. Porque o que paralisa ele é o que ele comete. Você não está mais aqui. Deixa eu te perguntar de novo: Jesus tem o poder para tratar a paralisia.